Olá, pessoas! Eu não sou blogueira, eu sou professora de português, né? E vim gravar um vídeo a pedido dos meus alunos, pedindo dicas para ajudar na interpretação. Algumas coisas que eu falo nas aulas, eles gostariam, pedem às vezes, para que eu filme, para que eles possam lembrar disso e para que eu possa ajudar outras pessoas também a interpretar texto. Fiquei meio tímida, apesar de não ser muito tímida, mas pra gravar vídeo eu fiquei tímida, né? Vou me expor aí, vai ficar esse vídeo pra vida. E aí eu resolvi fazer o vídeo. Vocês estão vendo a minha familiaridade com luz. Eu fiz uma sombra aqui, vocês vão ficar com essa coisa meio fantasmagórica atrás. Sim, porque eu criei uma luz. Na verdade eu não criei uma luz, eu precisava de luz. Tava muito escuro aqui. Então o que eu fiz? Eu tô no laptop, eu peguei meu celular, liguei a lanterna, fiz um esquema ali, que a luz tá saindo aí. E aí, ok, ficamos com uma sombra. Então vocês vão ficar com uma coisa meio... né? Acho que também não é tão ruim. Bom, vamos lá, vamos voltar ao intuito do nosso vídeo. Senão a gente se perde e não pode ter muito tempo. Eu vim nesse vídeo, assim, são dicas básicas pra vocês pararem com aquela coisa de toda vez que a gente acaba de ler um texto, sendo esse texto crônica, sendo esse texto um poema, sendo esse texto um trecho de um romance, a gente acaba de ler e eu pergunto sobre o que o texto está falando. E você começa a ler o texto de novo. É uma coisa que tá presente aí há anos, tô eu dando aula há 12 anos, bastante tempo, um pouquinho, bastante tempo. E ainda assim, a galera todo ano repete esse perfil. A gente pergunta sobre o que o texto está falando e o aluno vai ler o texto de novo. Então a gente vai caminhar com 3 perguntinhas básicas para a gente fazer a cada texto. Na verdade, quando você tiver decorado já essas perguntinhas, a intenção é que vocês já leiam o texto marcando, entendeu? Que agora é aquela história do que você não pode... Só abrindo um parêntese aqui, que eu não posso deixar de falar. Quando você lê um texto, principalmente um texto de vestibular, que é o meu objetivo aqui, né? Te ajudar a fazer uma prova melhor. Quando você pega um texto de vestibular para ler, seja ele da coletânea, seja ele da prova real ali, puf, é a prova. Amigão, você tem que marcar as coisas importantes do texto na primeira leitura. E eu vejo gente fazendo texto, ler o texto em branco, deixa o texto em branco, cara. Vai, espera chegar a questão pra poder ter que ler o texto de novo. Não. Primeira leitura, quando você decorar essas perguntinhas, você já vai marcar as coisas importantes que respondem a essas perguntinhas, tá? Não tem nada de... Também não vou dar nenhum milagre da vida, mas eu acho que ajuda um pouquinho a sair uma luz no fim do túnel, sabe? A enxergar uma luz no fim do túnel e sair o mínimo de interpretação possível daquele texto. Tranquilo? Vamos lá, pro texto não ficar muito longo, pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou dar a pergunta de número 1. Você vai acabar o seu texto, vai ler o texto, e você vai pensar no seguinte. Esse cara que tá falando, ele se coloca no texto? Esse emissor se faz presente no texto? Sim ou não? Como é que eu sei isso? Aí o aluno, quando eu pergunto normalmente, vocês ficam assim, ó. Não sei. Baixa uma inspiração. Gente, não é inspiração, não é umidade relativa do ar que vai fazer com que você responda essa pergunta. Você vai atrás de gramática. Vamos fazer daqui. Gramática. A gramática tem que estar aqui, ó, na sua cabeça. A gramática tem que estar sobrevoando. Você vai atrás de elementos gramaticais de primeira pessoa. Então, se você quer saber se esse cara se coloca no texto, a gente vai atrás de verbos e pronomes em primeira pessoa. Você vai atrás de me, mim, comigo. Ele usou isso? Usou um eu? Tem me, tem mim, tem comigo. Tem verbos em primeira pessoa, faço, gosto, pertenço. Se aparecer o verbo em primeira pessoa, pode ser primeira pessoa do plural, né? Pode ser um nós também. Então, ele foi lá e colocou façamos, nós nos, botou um nos, um nós, é porque tem a presença do emissor no texto. Se for a primeira pessoa do plural, não é tão individualista assim o texto. Se for a primeira pessoa do singular, você vai puxando já para o individualismo no texto, beleza? Ok, então essa pessoa se coloca ou ela não se coloca. Ela pode estar simplesmente falando sobre uma questão existencial, filosófica, pode estar falando, descrevendo alguma coisa, descrevendo um lugar, descrevendo um objeto, certo? Então,
ela não é o mais importante. Então vocês vão ver se ele se coloca muito, se ele se coloca pouco ou se ele nem se coloca no texto. Então vocês vão marcando isso, ok? Ótimo. Vamos para a pergunta de número 2. Pergunta de número 2 é: esse texto tem um interlocutor específico? Ele foi dirigido para alguém? Esse cara que falou, ele tá falando com alguém? E não precisa ser alguém pessoa, né, gente? Não. Vocês sabem muito bem que não. Pode ser alguém, a lua. O cara pode estar falando com a lua. Ele pode estar falando com o mar. Ele pode estar falando com a pessoa amada. Ele pode estar falando com o pai. Ele pode estar falando com sua mãe. Eu quero saber, eu não quero saber quem é ainda. Eu quero saber se tem marcas de interlocutor no texto. Também não é uma coisa que eu fique divagando para saber. Não. Eu vou o quê? Atrás de verbos e pronomes em segunda pessoa. Te, ti, contigo, tu. Tem um tu lá? Tem verbo em segunda pessoa? Fazes. Tem vens. Vens. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tem pronomes possessivos, teu, tua. Tem alguma marca de interlocutor? Pode ser o vossa, que é a segunda do plural. Vosso, vossa, vós. Tem isso. Pronome de tratamento, gente. Tem pronome de tratamento. Você, foi usado você no texto. Tem vocativo? Se tiver vocativo, show. Vocativo, show de bola. Por quê? Vocativo você já sabe até com quem tá falando. Ó Maria, tá falando com a Maria. Né? Ó Lua, tá falando com a Lua. Agora, se tiver o pronome de tratamento você, pausa, calma. Calmou aí? Porque se tiver o pronome de tratamento você, a gente tem que tomar cuidado com aquele você genérico, gente. Tipo assim, um vídeo caseiro, só um parêntese. O vídeo caseiro, um vídeo tranquilo, sem muitas coisas, mas eu não preciso estar muito descabelada, né? Fica aí, cabelo, sossega aí. Bom, vamos voltar. Fechou, morreu. O que eu tava falando? Você. Se tivesse você, a gente tem que tomar cuidado com esse você o quê? Genérico. Porque esse você genérico pode ser aquele você tipo você de receita de bolo. Aí você pega 2 xícaras de farinha de trigo, você coloca no pote, mistura com os ovos. Esse você é um você genérico. Não é um interlocutor específico. Isso também normalmente cai em prova. Fique ligado, tá bom? Ok? Número 2, segunda pergunta, você já marcou lá no texto. Reparou se tem interlocutor ou não? Ótimo. Pergunta de número 3. Deixa eu fazer assim que minhas unhas estão bonitas. Não. Pergunta de número 3. Reconhecendo esse emissor no texto, emissor, o cara que fala, certo? Reconhecendo esse emissor no texto, tem como a gente perceber o estado emocional desse cara. Porque mesmo que ele não se coloque muito, gente, alguém falou, alguém está falando. Alguém está se prestando a emitir alguma coisa para você. Então, essa pessoa que está falando, qual é o estado emocional dela? Como essa pessoa está? E dá para saber também, tipo, a partir de adjetivos, olha a gramática, adjetivos, aulas de gramática, indicadores modais, modalizadores, marcadores de pressuposição. A partir desses elementos, a gente vai começar a perceber se esse cara tá triste, se esse cara que tá falando tá feliz, se ele tá angustiado com alguma coisa. Será que ele está questionador? Ele faz muitas perguntas, ele está muito questionador, esse eu lírico, esse narrador. Essa pessoa está como? Você vai marcar palavras que indiquem mais ou menos o estado emocional deste ser humano. Olha só, gente, calma aí também. Vamos lá. Já tem 3 perguntas, tenho 3 respostas. E aquela coisa do eu não entendi nada. Professora, não entendi nada. Mas o que você não entendeu, amor? Nada mesmo. Essa resposta não vai existir mais. Por quê? Você, sem tentar botar uma resposta, falar uma coisa muito bonita pra mim, você já vai ter o seguinte cálculo gramatical que vai gerar uma interpretação. Qual vai ser? Uma coisa bem exata. Você vai dizer pra mim assim, olha, esse texto está falando sobre um carinha que se coloca no texto, ele tá falando sobre ele mesmo, ou não, ele não está falando sobre ele, o cara tá descrevendo alguma coisa.
ele está angustiado, ou ele está feliz, ou ele está questionando alguém, porque esse texto se dirige a alguém, ou ele está chateado com essa pessoa, ele estava escrevendo esse texto para alguém especificamente, ou não, ele está simplesmente falando sobre isso. Eu não sei exatamente, professora, o que motivou, talvez eu não saiba, o que tenha exatamente motivado esse estado emocional, esse questionamento, essa tristeza, essa angústia ou essa felicidade. E aí a gente vai fazer uma outra aula que vai mais a fundo para saber o que motivou. Mas eu sei que tá falando sobre isso, sim, isso está sendo colocado no texto, galera. Maravilhosos, maravilhosos. Vocês já sabem minimamente sobre o que o texto está falando. E aí, para saber o que motivou, talvez a gente tenha que reconhecer algumas imagens metafóricas que tenham sido colocadas no texto. E aí a gente vai ter que reconhecer os recursos, aquela palavrinha que é o UERJ, nossa Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro tanto ama. Recursos estilísticos. E sobre recursos estilísticos eu faria um outro vídeo, mas só pra gente conseguir fazer o link entre um e outro. Quer dizer, eu pretendo fazer outro vídeo, eu não sei se ele sairá, mas se vocês gostarem desse eu faço outro. Recurso estilístico, gente, é aquilo que é diferentão. É aquilo que a gente percebe que sai, que foge da Dona Norma. Dona Norma não gostaria disso aqui. Dona Norma culta não curtiria isso. Então, nem precisava colocar conjunções, todos esses eis aqui, ele colocou e. Não precisava disso. Isso é diferentão. Ele está dizendo que a alma se despiu. A alma se despir é diferentão. Então, tudo aquilo que você perceber de diferentão no texto é um recurso estilístico que pode nos ajudar a saber o que motivou esse cara, ou a perceber o estado emocional dele, ou a levar as causas desse estado emocional, certo? E é um pouquinho mais aprofundado, porque você tem que perceber os recursos que a gente dá normalmente em aula, para já ir marcando no texto nessa primeira leitura, sem se estender para uma segunda ou terceira, de preferência, só na primeira leitura já fazer todas essas previsões, que são previsões das próprias perguntas, né? Porque as questões elas vão exatamente nesses recursos estilísticos e nessas 3 perguntinhas que eu fiz aqui para vocês. Tá bom? Gente, de gramática, para a gente começar a interpretar texto literário ou não, ou de mensagem, para escrever melhor uma mensagem de WhatsApp, para interpretar melhor uma mensagem de WhatsApp que chegue pra gente, eu acho que esse vídeo dá uma iniciada já em vocês. Espero que ajude. Eu gravei o vídeo número 1. Obrigada pela atenção de quem ficou aí assistindo. Se ajudar, se tiver te ajudado, tá fazendo sombra, meu Deus. Se o vídeo te ajudar, me dá um retorno, para saber se vocês gostaram ou não, tá bom?